Olá, dando continuidade às nossas aulas de trigonometria, nós vamos fazer agora a correção das aulas 1 e 2. Então, antes de mais nada, correção. Se você não fez ainda trigonometria aula 1 e aula 2, já pausa esse vídeo aí, já vai lá para aula 1 e 2, tem que fazer o exercício, assistir as aulas e fazer os exercícios antes da correção, tá bem? Para quem já fez a correção, ótimo. Quem não fez, nem assista o restante do vídeo, tá? Matemática é importante que vocês façam para poder aprender. E não é eu fiz o exercício uma vez e acertei, não. Eu fiz 1, 2, 3, eu vou fazer 10 vezes. Matemática como tudo na vida, né? Você vai fazer 10 vezes e vai errar. Lá na 11ª você acerta. Na verdade, quando você erra, você também está aprendendo que você não pode fazer daquela forma. Então também é aprendizado. O erro também é um aprendizado. Bom, então para quem já fez a aula 1 sobre triângulo retângulo e a aula 2 sobre triângulo qualquer, já fez os exercícios, já enviou as atividades, aí vamos para a correção. Lá na aula 1, que foi sobre triângulo retângulo, eu passei 3 exercícios para vocês, aí vamos corrigir os 3 aqui. A questão número 1 da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Qual o valor de x na figura abaixo? Então, qual é o valor desse xzinho aqui, ó? O pedido aqui é quanto vale x nessa figura. E aí nós vamos interpretar aqui. Eu tenho um triângulo retângulo grandão, o conteúdo é triângulo retângulo, né? Então, um triângulo retângulo grandão e um triângulo retângulo menorzinho que está dentro dele. Relembrando, triângulo retângulo ele tem um ângulo de 90 graus, o lado que está oposto a ele é a chamada hipotenusa. Então, analisando esse triângulo grande aqui, ó. Nesse triângulo grande, eu tenho a hipotenusa, que mede 40 graus, ela é hipotenusa porque está oposta ao ângulo de 90 graus, é o maior lado. Eu não tenho essa medida grandona aqui, daqui até aqui, não tenho ela. E esse lado de cá, eu também não tenho. Essa medida e essa são catetos. Esse cateto daqui é o cateto oposto do lado do triângulo grandão, e esse aqui é o cateto adjacente do lado grandão. Esse triângulo menorzinho agora, nesse triângulo menorzinho, eu tenho um ângulo de 90 graus, essa é a hipotenusa dele, também não tenho a medida. Esse aqui é um cateto e esse é outro cateto. Esse cateto que está formando o ângulo aqui, ele é um cateto adjacente e esse é um cateto oposto. Bom, em nenhum dos dois triângulos eu tenho as medidas suficientes para poder fazer todo o cálculo. Eu sempre vou precisar de mais uma medida. O triângulo que eu vou precisar para achar o valor do x é esse triângulo pequeno. Então, vamos analisar esse triângulo pequeno aqui. Nesse triângulo pequenininho, vou deixar achurado de vermelho, esse triângulo menor, trabalhando aqui com um ângulozinho de 60 graus, eu não tenho a hipotenusa dele, eu quero saber quanto vale x, que é o cateto adjacente, e eu também não tenho esse lado que é o cateto oposto. Bom, se eu chamar isso aqui de y, esse cateto oposto também é cateto oposto do ângulo de 30 graus. Então, para poder achar o x, eu vou descobrir quanto vale o y no triângulo grandão. Depois que eu achar quanto vale esse y no triângulo grandão, eu volto e aplico ele aqui no triângulo menorzinho. Aí vamos começar então? Analisando o triângulo grande. Nesse triangulão aqui, ó, eu tenho um ângulo de 30 graus, esse é o cateto oposto, aqui é hipotenusa. Daquelas 3 fórmulas lá, do seno, cosseno e tangente, qual é a que usa cateto oposto e hipotenusa? É a do seno. Então, eu vou fazer o seno de 30 graus é igual a cateto oposto y sobre a hipotenusa 40. Seno de 30. Arcos de 30 e 60 graus são arcos notáveis, aqueles da tabelinha que eu coloquei para vocês, até como musiquinha do Jingle Bell. Então, seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Tem que saber de cor. O enunciado não coloca quanto vale, porque ele deduz que todo mundo sabe. Então, seno de 30, lá naquela tabelinha, ele vale 1 sobre 2. E aqui eu tenho y sobre 40. Regrinha de 3. Para poder facilitar a nossa vida, a gente já pode simplificar antes aqui, ó. Lembre que eu posso simplificar o de cima e o de baixo do mesmo lado, ou os dois de baixo ou os dois de cima. Nunca posso simplificar cruzado.
tá? Então, numerador e denominador da mesma fração, ou denominador com denominador e numerador com numerador. Aqui eu vou simplificar então. Os dois são divisíveis por 2. 2 dividido por 2 fica 1 e 40 dividido por 2 é 20. Vou fazer então, y vezes 1 é y e 1 vezes 20 é 20. Achamos aqui então o valor do y. Agora eu volto no triângulo pequeno para poder descobrir quanto vale x. No triângulo pequeno, analisando então, eu não tenho hipotenusa, eu quero saber quanto vale x e eu já tenho y que vale 20. X é cateto adjacente, y é cateto oposto. Cateto oposto, cateto adjacente. A fórmula que eu vou utilizar é a fórmula da tangente. Então, venho aqui do lado e vou fazer um cálculo com a tangente. Como eu estou no triângulo pequenininho agora, o vermelho, achado de vermelho, é a tangente de 60. Tangente é cateto oposto, que nesse caso é y, sobre o cateto adjacente, que é x. Lá na tabelinha dos arcos notáveis, a tangente de 60 graus vale raiz de 3. Y nós já encontramos aqui e ele vale 20 sobre x. Então, faço uma regrinha de 3. X vezes raiz de 3x. E aqui é 20 vezes 1, 20. Então, eu vou ter x igual a 20 sobre raiz de 3 que está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Lembrem que eu não posso deixar uma raiz na parte de baixo da fração, tem que racionalizar. Para tirar essa raiz aqui, eu multiplico embaixo e em cima pela mesma raiz. Então, o x vai ser 20 vezes raiz de 3 é 20 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9 e a raiz de 9 é 3. Essa é a resposta, esse é o valor do x. Essa era uma questão com alternativas A, B, C, D e E. 20 raiz de 3 sobre 3 é a alternativa E. Então, marquem lá a letrinha E. Questão 2. No triângulo retângulo, determine as medidas x e y indicadas. Aqui, o ângulo é de 60 graus. Lembrem, ninguém é obrigado a decorar todos. Só o de 30, 45 e 60. Todas as vezes que eles derem ângulos diferentes, eles vão colocar no enunciado o valor desses ângulos aqui, das medidas, para a gente poder calcular com elas. Então, use seno de 65, cosseno de 65 ou tangente de 65, que a gente achar necessário aqui. Então, é para achar as medidas x e y. X e y. Vamos começar analisando esse triângulo. Ele é um triângulo retângulo, porque eu tenho um ângulo de 90 graus. O lado oposto, que é o maior lado, é a chamada hipotenusa. Vou escrever aqui, hipotenusa. Os dois ladozinhos que formam o ângulo de 90 graus são catetos. Esse é o ângulo, 65 graus. Então, quem está lá do outro lado é o cateto oposto. Quem está coladinho nele aqui é o cateto adjacente. Então, eu já sei que essa é a hipotenusa, ali é o cateto oposto, aqui é o cateto adjacente. Aí, vamos lá para as formulazinhas, então. Eu quero achar quem primeiro ali, o x ou o y. Vamos começar com o x. O x é cateto oposto e o 9 é hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa. Eu vou utilizar a fórmula do seno. Então, seno de 65 graus é cateto oposto x sobre a hipotenusa, que é 9. Aqui no enunciado, seno de 65 vale 0,91, igual a x sobre 9. Nós vamos fazer uma regrinha de 3, x vezes 1, que é x, e 0,91 vezes 9, fazendo a continha, fica 8,19. Então, x vale 8,19. Achamos o valor do x. Agora eu preciso achar o y. Para achar o y, eu já vou ter duas opções, porque agora eu tenho esse x, que é cateto oposto, eu tenho 9, que é hipotenusa, e só me falta o y. Bom, eu posso utilizar cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a tangente, já que eu já tenho o valor do x, né? Ou eu posso utilizar cateto adjacente sobre hipotenusa, que é o cosseno. Então, já que a escolha é minha, eu vou escolher utilizar o cosseno
de 65 graus, que é cateto adjacente y sobre a hipotenusa, que é o 9. Cosseno de 65 graus, está aí no enunciado, e ele vale 0,42. Igual a y sobre 9. Mais uma vez, nós vamos fazer uma regrinha de 3. Y vezes 1 é y, e 0,42 vezes 9, continha da calculadora, 3,78. Então, achamos o valor do x e do y. Pausazinha no vídeo aí para vocês copiarem tudo que está aqui. Copiem que eu volto fazendo a questão 3. Questão 3 agora, da aula 1 do triângulo retângulo. Sabendo que aqui eles deram o valor para vocês, o seno, cosseno e tangente, para vocês não, pra gente, né? Seno, cosseno e tangente 40 graus. Lembrem que não são os arcos notáveis, de 30, 45 e 60 graus. Então, se não são, a gente precisa fazer, eles precisam dar o valor enunciado. Seno de 40 vale 0,64, cosseno de 40 vale 0,77 e a tangente de 40 vale 0,84. Determine as medidas x e y indicadas neste triângulo retângulo. Então, o que foi pedido aqui é para achar quanto mede x e quanto mede y nesse triângulo retângulo. Analisando então, triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus, o lado oposto a ele é a hipotenusa e os outros dois ladinhos são catetos. Então, x e y são catetos. Aí nós vamos analisar aqui quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente de acordo com esse ângulo de 40 graus aqui. Esse é o ângulo de 40 graus, então quem está lá do outro lado é o cateto oposto. Quem está coladinho nele aqui é o cateto adjacente. Então, sabendo já quem é hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente, vamos analisar quais são as fórmulas que a gente vai utilizar, seno, cosseno ou tangente de cada uma dessas medidas aqui, né? Para poder achar o x, que é cateto oposto, eu só tenho hipotenusa. Então, cateto oposto e hipotenusa. Qual fórmula eu posso utilizar? É a do seno, né? Então, seno de 40 graus é o cateto oposto x sobre a hipotenusa 7. Seno de 40 lá no enunciado vale 0,64. Ele é igual a x sobre 7. Aqui a gente vai fazer uma regrinha de 3 para poder resolver. X vezes 1 é x e 0,64 vezes 7, continha de calculadora, 4,48. Achamos então o valor do x. Para achar o y agora, o y é cateto adjacente. Então, para poder achar o y, eu preciso de uma fórmula que tenha cateto adjacente. Eu tenho cateto adjacente e hipotenusa. Eu quero cateto adjacente e tenho hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa, a gente pode utilizar a fórmula do cosseno. Então, cosseno de 40 graus é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Mas, nesse momento, nós já achamos o valor do x, que é o cateto oposto. Então, quem quiser utilizar também a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, pode. Como eu já comecei com cosseno, vou deixar cosseno aqui. Então, cosseno de 40 graus é cosseno cateto adjacente, que é o y, sobre a hipotenusa, que é 7. Cosseno de 40 graus é 0,77, igual a y sobre 7. Regrinha de 3, y vezes 1 é y, e 0,77 vezes 7, vocês vão fazer a continha, e vai ficar 5,39. Então, dei uma pausazinha no vídeo aí para vocês poderem copiar essa resolução, conferir se vocês acertaram, e já já a gente volta para poder fazer os exercícios da aula 2. Continuando então, nós vamos agora para a aula 2
exercício sobre triângulo qualquer, o que tem lei dos senos e lei dos cossenos. Na aula 2 eu passei 2 exercícios para vocês. O primeiro é aquela questão do Enem. Eu não vou explicar de novo não, para quem não lembra do enunciado, aí volta lá um pouquinho no final do vídeo da aula 2, o triângulo qualquer, que eu expliquei essa questão daqui, tá bem? Que é sobre o rio e tudo mais. Então, qual a distância em metros do ponto A até o ponto B? Eu vou chamar do ponto A até o ponto B de X. E aqui vocês vão precisar lembrar da lei dos senos e da lei dos cossenos. A lei dos senos eu vou ter 2 lados e 2 ângulos. E a lei dos cossenos eu tenho um ângulo e 3 lados. Então, nesse daqui, eu tenho uma medida do A até o C de 200 metros. Quero saber quanto mede AB, que é X. E eu não tenho medida BC. Então, eu só tenho um lado e o outro que eu quero. Esse ângulo mede 30 graus, esse mede 105. Aqui não foi dado, mas eu posso calcular. Se eu somar os 3 ângulos, os 3 ângulos internos de qualquer triângulo, vai sempre dar 180. Então, eu já tenho 105 mais 30, 135. Para poder completar 180, faltam 45 graus. Então, por que eu preciso desse ângulo de 45 graus? Porque nós vamos ter aqui 2 medidas de lado para poder calcular a lei do seno. Esse lado oposto a esse ângulo. E esse lado é oposto a esse. Por isso que eu preciso do 45, porque eu não tinha, mas eu tenho o lado 200, que é oposto a 45. Então, pela lei dos senos, eu vou utilizar esse lado sobre o seno de 30. Então, lado x sobre o seno de 30 graus, que é igual ao lado 200 sobre o seno de 45. Lembrem que arcos notáveis, os ângulos notáveis de 30, 45 e 60, não vai ser dado o valor deles no enunciado. Aqui, por exemplo, esse também não deram, né? Não foi pedido. Mas sempre que tiver 30, 45 e 60, vocês são obrigados, nós somos obrigados a saber, né? É só substituir aqui agora. Eu tenho x sobre seno de 30 lá na tabelinha, vale 1 sobre 2. Aqui vai ser 200 sobre seno de 45, lá na tabelinha, é raiz de 2 sobre 2. Faço uma regrinha de 3 aqui agora. Lembrem que eu posso simplificar logo esse 2 com esse 2 para facilitar a vida. Então, ficou x vezes raiz de 2 e 200 vezes 1. X vezes raiz de 2 é raiz de 2x. E 200 vezes 1 é 200. Dando continuidade. Essa raiz de 2 está multiplicando ali, ela vai passar aqui para o segundo membro, dividindo. Então, vai ficar 200 sobre a raiz quadrada de 2. Eu não posso parar numa fração com a raiz na parte de baixo, no denominador. Preciso tirar essa raiz ali. Para tirar essa raiz, a gente vai racionalizar. Eu divido embaixo e em cima pela mesma raiz. Então, eu fiquei com 200 vezes raiz de 2, que é 200 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 é 2. 200 dividido por 2 é 100 raiz de 2. 100 raiz de 2. Como aqui é metro, e é para calcular em metros, essa medida também vai ser metros. Então, já achamos aqui o valor do x, que é a distância do A até o B, que lá no enunciado, no exercício de vocês, é uma ponte, isso dali, né? Questão 2, uma questão da Unirio. Os lados de um triângulo são 3, 4 e 6. O cosseno do maior ângulo vale. Não foi dito qual é o tipo de triângulo aqui. Então, eu faço um triângulo, desenho um triângulo. As medidas dos lados são 3, 4, 6. Então, eu coloco ali o 3, coloco aqui o 4 e coloco aqui o 6. 3, 4 e 6. Cosseno do maior ângulo. Eles querem que a gente ache o cosseno do maior ângulo. Como saber quem é o maior e quem é o menor ângulo? O maior ângulo é sempre oposto ao maior lado. Menor ângulo oposto ao menor lado e o ângulo médio oposto ao lado médio. Então, aqui, se essa medida 6 é a maior de todas elas, esse é o maior
ângulo. Vou chamar de X, ou A, B, alfa, a letra que vocês quiserem aí. Vou chamar de alfa. Então, eu tenho esse ângulo, que é, eu vou querer achar aqui o cosseno dele, né? E ele é o maior porque está oposto ao maior ângulo. Se tivesse perdido do menor, seria esse aqui de baixo. Se fosse o médio, seria esse ali de baixo, que é oposto ao 4. Por que é importante saber quem é o maior ângulo e o maior lado? Porque lá pela lei do cosseno, já que eu tenho aqui 3 medidas de lado e uma de ângulo, 3 lados e um ângulo, eu utilizo a lei dos cossenos. Pela lei dos cossenos, eu vou começar a formulazinha pelo lado oposto ao ângulo dado. Então, eu começo a fórmula pelo lado 6. Então, formulazinha é o 6 ao quadrado igual, pega os outros dois lados, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes esse, os dois lados, né? 3 vezes 4, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu comecei. Se eu comecei com 6, eu quero o cosseno ali do ângulo alfa. Isso aqui é justamente o que a gente está querendo encontrar, ó. O cosseno do maior ângulo. Então, é isso aqui que nós vamos buscar. É essa daqui que vai ser a resposta. Então, 6 ao quadrado é 36. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24 vezes o cosseno do ângulo alfa. Bom, como isso aqui é a minha incógnita, é isso aqui que eu quero achar, eu vou passar ele lá para o primeiro membro. Como é menos 24 cosseno alfa, ele vai positivo. 24 cosseno de alfa. 24 cosseno alfa. Desse lado eu tenho 9 mais 16, que é 25. Esse mais 36 passa para cá como menos 36. O 24 está multiplicando, então ele vai passar lá para o segundo membro dividindo. Eu vou ter o cosseno de alfa igual 25 menos 36, fica menos 11, sobre o 24. Menos 11 sobre 24 é o valor do cosseno de alfa. Essas aqui são as alternativas, A, B, C, D e E. Então, menos 11 sobre 24 é aqui a letra B, resposta.